Quando você pensa no Santos Futebol Clube enfrentando um time espanhol, qual é a primeira lembrança que vem na sua cabeça? Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Ok, essa não é uma boa lembrança, mas nos anos 90 eu te digo que em uma Vila Belmiro raiz, em um gramado pra lá de castigado, o Peixe enfrentou um dos gigantes espanhóis e a recordação é bem mais positiva. Meu nome é Lucas Reis e esse é o canal Entre Gols. E essa aqui é a história do dia em que o Real Madrid foi à Vila Belmiro e acabou amassado pelo Santos. Então já se inscreve no canal porque entre um gol e outro tem sempre muita história para contar. O Santos terminou a temporada 1995 em alta, mas o sentimento era de frustração. Depois de uma jornada épica, especialmente na semifinal do Brasileirão daquele ano, o Peixe acabou derrotado na grande final do campeonato para o Botafogo em um jogo que até hoje é muito lembrado pelos erros de arbitragem de Márcio Rezende de Freitas, que acabou prejudicando o Santos. Ainda assim, aquele time que contava com Jameli, Giovani e Edinho entrou para a história do clube e é lembrado com muito carinho pela torcida santista. De ressaca após a frustração no ano anterior, o Peixe não começou bem a temporada 96. Em janeiro daquele ano, Cabralzinho, treinador do ano anterior, não renovou seu contrato com o clube e deixou o cargo de técnico da equipe. Quem assumiu o seu lugar foi Candinho, que acabou pedindo demissão do clube em março daquele mesmo ano, com apenas 3 meses na Vila Belmiro. Assumiu então Orlando Amarelo de forma interina até o fim do estadual. A base do time era a mesma de 95 e a grande referência era o craque Giovani, o Messias. Com tantas mudanças, o Peixe não foi bem no Paulistão e terminou o estadual apenas na 5ª posição, atrás de Palmeiras, São Paulo, Portuguesa e Corinthians. Após o período com o interino Orlando Amarelo, o presidente santista na época, Samir Abdul-Haq, acertou a contratação do técnico José Teixeira. O Paulistão terminou no início de junho e o Brasileirão teria seu início apenas na 2ª semana de agosto por conta da pausa do futebol brasileiro para as Olimpíadas de Atlanta. O Santos então organizou amistosos para disputar ao longo dessa intertemporada, digamos assim. Um dos desafios escolhidos foi simplesmente um jogo diante do Real Madrid na Vila Belmiro. Campeão espanhol na temporada 94-95, o time merengue excursionou pelo Brasil enquanto fazia sua pré-temporada visando a época 96-97. O Real vivia tempos distintos do que nos acostumamos nos últimos tempos. É um 30 anos sem vencer a Champions League e apenas uma conquista de campeonato espanhol nas 6 temporadas anteriores, enquanto o rival Barcelona vivia um período absolutamente histórico sob o comando do holandês Johan Cruyff. Para voltar ao caminho das glórias, a diretoria merengue contratou o então promissor treinador italiano Fábio Capello, na época com 49 anos, campeão da Champions League e tetracampeão italiano, dirigindo o Milan nos anos anteriores. E a missão do italiano não era fácil, visto que o Real Madrid vinha de uma campanha ruim na temporada anterior, terminando o Campeonato Espanhol de 95 e 96 apenas na 6ª posição, ficando fora até das competições europeias. Capello foi anunciado como novo treinador do Real Madrid no dia 1º de junho e pouco tempo depois já embarcou para o Brasil, onde excursionou disputando 2 amistosos. 4 dias antes de pegar o Peixe, os espanhóis tiveram um primeiro desafio em solo brasileiro e acabaram derrotados pelo São Paulo por 3-0 no Pacaembu. E aí veio o desafio no Templo Sagrado. No dia 20 de junho de 1996, o Real Madrid entrou no gramado judiado da Vila Belmiro para encarar o time santista. E se você for um pouquinho mais velho, vai se lembrar que até o final dos anos 90, a Vila Belmiro tinha gramados péssimos, realmente péssimos. O Real foi a campo com Contreras, Chendo, Sanz, Vaqueriza e Laza, Kiki, Fernando Redondo, Martini e Mila, Ivan Pérez e Zamorano. Entraram ao longo do jogo Molina, Guti, aquele mesmo, Rincón, aquele mesmo, Gomes e Jaime. Já o Santos de José Teixeira, que fazia sua estreia no comando da equipe, tinha o goleiro Edinho, Cláudio, Sandro, Narciso e Marcos Adriano, Galo, Baiano, Robert Giovani, Macedo e Jameli. Entraram ao longo da partida Cerezo, que não é aquele mesmo, Marcos Paulo e Marcelo Passos, além de Camanducaia e Batista. 2 camisas históricas do futebol mundial frente a frente, um gigante europeu diante do time do Rei Pelé em um duelo que não acontecia desde 1959. Vila Belmiro lotada então para ver esse jogaço, certo? Bom, apenas incríveis 2.485 pessoas foram ao estádio para acompanhar a partida que, além de tudo, ainda marcava a despedida do ídolo Giovani, então vendido ao Barcelona. Jogando em casa e num gramado que, apesar de muito ruim, já era bastante conhecido, o Santos foi para cima do Real Madrid e o jogo, olha, se mostrou mais fácil do que se poderia imaginar. O Peixe fez 2-0 com Camanducaia nos acréscimos do primeiro tempo
tempo e Jameli já nos acréscimos do segundo tempo. Se despedindo do Santos como um dos grandes ídolos da história do clube, Giovani deixou o gramado da Vila na segunda etapa sem marcar nenhum gol em seu último jogo, dando lugar a Batista. O Messias, como ficou conhecido, até voltaria ao Peixe em 2005 e depois em 2010, quando se aposentou vestindo a camisa alvinegra. E se a impressão deixada na Vila Belmiro não foi das melhores, o Real Madrid deu a volta por cima e fez excelente temporada na Espanha. A equipe de Fábio Capello terminou conquistando o título de La Liga, alcançando 92 pontos. Já o Santos fez um Brasileirão muito ruim, terminando apenas na 20ª posição, o campeonato que contava com 24 equipes. Essa foi apenas a segunda vez na história que Santos e Real Madrid se enfrentaram. As duas equipes ainda jogaram novamente no amistoso no ano 2000, mas é bem curioso pensar que os dois clubes tão grandes, com camisas tão pesadas e em um passado não tão distante, se enfrentaram numa partida que parece perdida na história. Quando que o mundo terá a chance de ver novamente o Real Madrid enfrentando o Santos na Vila Belmiro? Bom, talvez nunca mais.